A gente tem um problema sério no mundo corporativo. A liderança está esgotada. E o resultado disso? Equipes adoecidas. Hoje, vamos mergulhar num artigo fundamental de Iracy da Costa, que investiga essa crise silenciosa e joga a luz sobre o elo mais pressionado de todos, os líderes. E o artigo já começa nos colocando contra a parede com um paradoxo que está no centro de tudo. Como a gente pode esperar que os líderes sejam um porto seguro para suas equipes se eles mesmos não estão sendo cuidados? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Para a gente entender esse problema a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a pressão em cima da liderança. Depois, os números alarmantes dessa crise. Vamos analisar uma nova lei que está mudando o jogo, entender por que a solução tem que começar lá de cima e, por fim, ver como o cuidado é uma estratégia de negócio super poderosa. Ok, vamos ao nosso primeiro ponto. Para entender a crise, a gente precisa primeiro sentir o peso que os líderes carregam hoje em dia, muitas vezes em silêncio. O artigo da Iracy da Costa coloca o dedo numa ferida bem específica, a liderança intermediária. Pensa só, esses gestores são pressionados pela alta gestão para entregar resultados e, ao mesmo tempo, precisam apoiar, motivar e cuidar das suas equipes. Eles ficam literalmente espremidos nesse fogo cruzado. E essa citação do artigo ilustra o dilema de um jeito perfeito. A metáfora é muito forte. O líder precisa ser um porto seguro. Mas, e se o próprio porto estiver enfrentando uma tempestade interna sem nenhuma estrutura? Como ele vai proteger os outros barcos? O resultado é um naufrágio coletivo. Mas essa pressão toda não é só um sentimento, não. Ela tem consequências bem reais e que dá para medir. Vamos dar uma olhada nos números, porque eles pintam um quadro bem claro da urgência desse problema. Olha só para este número. É impactante. No primeiro semestre de 2024, a gente teve quase 268 mil afastamentos do trabalho por questões de saúde mental no Brasil. Para se ter uma ideia, isso já é mais da metade de todos os casos que aconteceram no ano anterior inteiro. E o cenário fica ainda mais alarmante aqui. Este número representa o aumento na média mensal de afastamentos se a gente comparar com o ano passado. É um salto de 143%. Isso mostra que o problema não está só ruim, ele está piorando numa velocidade assustadora. E o problema é ainda mais amplo, ele vai além dos afastamentos formais. Uma pesquisa mostra que 42% da população brasileira se sente estressada e 34% angustiada. É uma questão de saúde pública que inevitavelmente transborda para dentro das empresas. Diante de um cenário tão grave, alguma coisa precisava mudar. E essa mudança, felizmente, está começando a acontecer, tanto na legislação quanto na cultura das empresas. Em 2024, foi sancionada a Lei 14.831, e ela é muito mais do que uma nova regra. O artigo a define como um verdadeiro marco cultural. Ela cria um selo para empresas que promovem a saúde mental, tirando esse assunto do campo da boa vontade e transformando em uma responsabilidade corporativa de verdade. Essa lei se sustenta em 3 pilares: promover o bem-estar, focar no trabalhador e ter transparência. E aqui está o ponto-chave. Como uma empresa pode de fato promover isso para a equipe se a própria liderança não vivencia esses princípios? A cultura só se torna real quando ela começa lá em cima. E isso nos leva direto ao argumento central do artigo. Por que é tão essencial que essa transformação cultural comece de cima para baixo? Vamos entender a lógica por trás disso. O raciocínio é muito claro. A cultura da empresa é um espelho da sua liderança. Se o líder normaliza a exaustão, a equipe vai atrás. Além disso, o impacto emocional de um gestor se multiplica, afetando dezenas de pessoas. É impossível cobrar empatia de alguém que não tem nem suporte para cuidar de si. No fim das contas, os líderes são os maiores agentes de mudança, mas eles só conseguem transformar a cultura se estiverem eles mesmos saudáveis. Se cuidar da liderança é a chave, então isso deixa de ser um benefício e se torna algo muito maior. Chegamos à nossa sessão final, que mostra como o cuidado é, na verdade, uma das mais inteligentes estratégias de negócio que existem. A responsabilidade da empresa agora exige ações concretas. Não adianta só oferecer um aplicativo de meditação. É preciso ir na raiz, mapear o que causa o estresse, ajustar metas para que sejam realistas, treinar os líderes em inteligência emocional, combater a cultura do sempre online e oferecer um suporte psicológico que seja de fato acessível. E a conexão entre o investimento e o resultado é direta, como a gente vê na tabela. Líderes que são apoiados criam um clima organizacional melhor.
Um cuidado proativo reduz o número de afastamentos. E uma gestão saudável gera uma produtividade que se sustenta, que não esgota as pessoas no caminho. É uma lógica em que todo mundo sai ganhando. E o artigo conclui com a ideia que amarra tudo. Cuidar da liderança não é um privilégio, é uma condição, é estratégia e, acima de tudo, é inteligência organizacional. É a base para que toda a estrutura funcione de um jeito saudável e produtivo. Toda esta nossa análise foi baseada no excelente artigo Líderes Esgotados, Equipes Adoecidas, de Iracy da Costa, que nos guiou nesta reflexão tão necessária. E para finalizar, fica a reflexão para cada um de nós. A organização onde a gente trabalha ou que a gente lidera está realmente cuidando de quem está ali na frente, abrindo caminho? A resposta a essa pergunta pode dizer tudo sobre o futuro dela.